Olha quem tá aqui. Bom dia, Sarel. Legal esse seu tênis, hein, Henrique? De nada. Legal é seu Lecheval. Leve a vida na esportiva. Lecheval. Existe uma geração inteira de brasileiros que, ao ouvir a expressão tênis com luzes, imediatamente pensa em uma marca, Lecheval. Mas por trás daquele calçado que fez milhões de crianças implorarem aos pais, existe uma história que poucos conhecem. Uma história de inovação, sucesso meteórico, batalhas judiciais e um final trágico que deixou centenas de trabalhadores sem receber seus direitos. Hoje vamos investigar a fundo a trajetória real da Lecheval, desde sua fundação nos anos 70 até o desfecho judicial que só aconteceu 23 anos após a falência. Uma história que mistura sonhos, ambição e as consequências humanas do fracasso empresarial. A Lecheval foi fundada no final dos anos 70 em São Paulo. Para entender o contexto, é preciso voltar àquela época. O Brasil ainda vivia sob regime militar. A economia era instável e o mercado de calçados esportivos era dominado por marcas estrangeiras inacessíveis à maioria da população. Nike, Adidas, Reebok. Esses nomes representavam status, mas também custos proibitivos. Entre impostos de importação e câmbio desfavorável, um tênis importado podia custar o equivalente ao salário mensal de um trabalhador médio. Hugo Francisco Mayer, o proprietário da Lecheval, identificou essa lacuna no mercado. A proposta era clara: produzir tênis com um design atraente e qualidade razoável, mas a preços compatíveis com o poder aquisitivo da classe média brasileira. A escolha do nome não foi acidental. Lecheval, em francês, o cavalo, seguia uma estratégia comum na época. Nomes estrangeiros conferiam percepção de valor e sofisticação aos produtos nacionais. Era uma forma de marketing que compensava a falta de orçamento para grandes campanhas publicitárias. Os tênis Lecheval eram macios, de boa qualidade e significativamente mais baratos que marcas como Reebok. Esse posicionamento permitiu à empresa crescer gradualmente durante os anos 80, mas foi apenas o começo. 1993 foi o ano que definiu a Lecheval quando a empresa lançou o modelo Break Light, um tênis equipado com uma luz que acendia no calcanhar a cada pisada. Embora o produto tenha sido inicialmente posicionado para esportistas, rapidamente conquistou as ruas e se tornou um ícone dos anos 90. A Lecheval foi a primeira marca de tênis no Brasil a fabricar um calçado infantil com luzes que piscavam a cada passo. O impacto foi imediato e avassalador. Para compreender a magnitude desse fenômeno, é necessário contextualizar. Estamos falando de uma época pré-internet, pré-smartphones, onde brinquedos e acessórios tinham um valor simbólico diferente. As crianças adoravam calçar o tênis e sair pisando para ver as luzes brilharem de forma chamativa. O Lecheval Break Light não era apenas um produto, era um símbolo de status entre crianças e adolescentes. Ter um significava pertencer a um grupo seleto. Não ter significava ficar de fora. Durante seu auge, a marca vendia muitos calçados e estava sempre em destaque nas vitrines das lojas especializadas. A demanda era tanta que não era raro encontrar modelos esgotados ou listas de espera em lojas. Mas a tecnologia que tornou o Lecheval famoso também carregava falhas graves. Com o tempo, as luzes perdiam o brilho e não era possível substituí-las. A única solução era comprar um tênis novo. Mais grave ainda, o produto não podia ser molhado. Uma simples poça de água era suficiente para danificar permanentemente o sistema de iluminação. Esses defeitos criavam um ciclo problemático. No curto prazo, geravam vendas repetidas. Pais precisavam comprar novos tênis quando as luzes falhavam. Mas, no longo prazo, essa estratégia, intencional ou não, corroeu a confiança dos consumidores. Depoimentos de ex-usuários revelam a frustração. Tênis que duravam apenas alguns meses, luzes que paravam de funcionar após contato com água,
impossibilidade de manutenção. A promessa tecnológica se transformava em decepção. Enquanto o sucesso comercial explodia, uma tempestade legal se formava nos bastidores. A Adidas acusou a Le Cheval de copiar suas icônicas 3 listras. Segundo o laudo pericial, as listras dispostas paralelamente na altura dos cadarços constituíam imitação capaz de induzir o consumidor a erro ou confusão. O processo tinha início surpreendentemente antigo. A ação judicial tramitava desde 1987, quando tênis Le Cheval foram apreendidos nas lojas Mapim, em São Paulo. Ou seja, durante todo o período de maior sucesso da marca, essa espada de Damocles judicial pendia sobre a empresa. Os números eram assustadores. A Adidas poderia retomar a ação de indenização por perdas e danos após 14 anos, com valores que poderiam chegar a $1 milhão, uma quantia astronômica para os padrões da época. O advogado da Adidas foi claro sobre as intenções e afirmou que existiam cerca de 174 pequenas fábricas no país falsificando produtos Adidas, e que o êxito neste processo teria caráter emblemático. A Le Cheval não era um caso isolado, mas havia se tornado grande e visível demais. Seria usada como exemplo. No auge do sucesso, a Le Cheval tomou a decisão que selaria seu destino: expandir agressivamente. A tentativa de expansão com uma nova fábrica em Goiás não foi bem sucedida, e a empresa enfrentou sérias dificuldades para se manter competitiva. A unidade de Piracaia empregava cerca de 500 funcionários quando fechou, e o processo de falência teve início após a companhia fazer um grande investimento para abrir essa fábrica em Goiás. A decisão parecia lógica no papel. Com alta demanda e vendas robustas, expandir a capacidade produtiva era o próximo passo natural. Mas a execução foi desastrosa. Expansão industrial exige capital considerável, gestão profissionalizada, planejamento logístico complexo e, crucialmente, timing correto de mercado. Evidências sugerem que a Le Cheval não possuía nenhum desses elementos adequadamente estruturados. A nova fábrica drenou recursos que poderiam ter sido investidos em melhorias do produto, em construção de marca ou reservados para enfrentar a crescente competição. Ao invés disso, a empresa se viu presa em um investimento que não conseguia gerar o retorno esperado. Em 1996, a Le Cheval declarou falência, mas o que poderia ser apenas mais um caso de empresa que não sobreviveu às mudanças de mercado se tornou uma tragédia humana de proporções significativas. A empresa decretou falência e fechou as portas sem pagar funcionários ou fornecedores, além de enfrentar o processo da Adidas, que pedia indenização de R$2 milhões por imitação de suas criações. Os números revelam a dimensão do impacto. 500 funcionários apenas na unidade de Piracaia ficaram sem receber seus direitos trabalhistas. Não eram apenas números em planilhas, eram famílias que dependiam daqueles salários. Trabalhadores que haviam dedicado anos à empresa. As dívidas trabalhistas totalizavam R$7,6 milhões do total de débitos acumulados. Fornecedores também ficaram no prejuízo, criando um efeito dominó de pequenas empresas afetadas. O que aconteceu após a falência é talvez ainda mais perturbador que o colapso em si. Após 23 anos da falência da fabricante de calçados Le Cheval, em Piracaia, a Justiça finalmente publicou a lista de pagamento de credores e ex-funcionários. Ao todo, seriam pagos R$10,3 milhões em dívidas acumuladas. 23 anos. Quase um quarto de século entre o fechamento da empresa e o início dos pagamentos. Apesar do final trágico, o Le Cheval permanece vivo na memória brasileira. Embora a marca tenha falido, o tênis nunca desapareceu por completo. Hoje, os modelos são itens de colecionador encontrados em marketplaces como Mercado Livre e Enjoei. A nostalgia transformou o produto. Muitos brasileiros que usaram os tênis na infância continuam a procurar modelos antigos como forma de reviver a juventude. O
Modelo de tênis com luzes foi replicado e reinventado por outras marcas ao longo dos anos. A Le Cheval, com sua capacidade de se conectar com o público jovem, deixou um legado que ainda é reverenciado. O tênis não é apenas uma peça de calçado, mas um símbolo de uma geração. Com sua mistura de inovação, estilo e acessibilidade, a marca conquistou o coração de muitos brasileiros e se tornou um ícone da cultura pop dos anos 90. 29 anos após a falência, o Le Cheval vive principalmente nas memórias e em páginas de nostalgia nas redes sociais. As luzes se apagaram em 1996, mas as lições dessa história sobre inovação, gestão, responsabilidade e as consequências humanas das decisões empresariais permanecem relevantes. E talvez essa seja a verdadeira herança do Le Cheval. Não apenas a nostalgia de uma geração, mas um lembrete de que por trás de cada produto icônico, cada marca que vira fenômeno, existem pessoas reais cujas vidas são profundamente afetadas, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. Se esta história te impactou tanto quanto me impactou ao investigá-la, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que viveu os anos 90, porque histórias como essa precisam ser contadas, não apenas pela nostalgia, mas pelas lições que carregam. Nos comentários, me conta. Você teve um Le Cheval? Qual foi sua experiência? E mais importante, você sabia do final trágico dessa história? Toda semana trazemos investigações profundas sobre marcas, empresas e fenômenos que marcaram época. Ative o sininho para não perder. Até o próximo vídeo!